O Nepal, um país localizado entre a China e a Índia, na região do Himalaia, uma região montanhosa, vem passando por um processo revolucionário, conhecido como a Revolução da Geração Z, devido à grande maioria dos manifestantes, dos revolucionários participantes desse movimento, serem dessa faixa etária, conhecida como a Geração Z. Mas o que levou a isso? E quais as implicações e os próximos passos que devem acontecer depois disso? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre a revolução no Nepal, a revolução da geração Z. O Nepal é um país que não tem grandes dimensões e é diretamente influenciado pela China, seu vizinho ao norte. Inclusive, o partido que comanda o país há vários anos é o Partido Comunista do Nepal, diretamente influenciado pelo Partido Comunista Chinês. Uma característica marcante desse país é a taxa de desemprego, principalmente ligado aos mais jovens, o que faz com que quem está começando a sua trajetória na carreira no trabalho viaje para outros países para trabalhar, tira ali um valor para se manter e envia o restante para a família que ficou para trás no Nepal. Então esse é um hábito comum, principalmente entre os mais jovens. E muitos desses jovens que viajam para outros países para morar e trabalhar nesses outros países utilizam as redes sociais para manter contato com a família. Inclusive, as redes sociais são o fator que levou o estopim dessa revolta. O governo nepalês exigiu que as principais redes sociais tivessem representantes legais no país, o que não foi atendido prontamente, o que levou ao bloqueio dessas redes sociais no país. Um dos motivos pelo qual o governo fez essa exigência foi devido ao uso que a população vinha dando às redes sociais. Através delas, vinha sendo compartilhado momentos de luxo dos políticos do país e de seus filhos, por exemplo. Então, representava um contraste muito grande. Jovens da mesma faixa etária tinham padrões de vidas diferentes simplesmente pelo fato de serem filhos de políticos ou não. Então, a população geral do país vivia um momento muito difícil, um estilo de vida muito complicado, às vezes passando fome, às vezes não tendo acesso a bens básicos para a manutenção do estilo de vida. E, por outro lado, os filhos dos políticos viviam em viagens, festas e um estilo de vida caro, o que não é compatível com um país em que boa parte da população passa por necessidades. E essa exposição nas redes sociais foi gerando ali um sentimento de insatisfação da população geral. E quando o governo determinou o bloqueio das redes sociais, isso enferveceu essa geração que está muito ligado a esse movimento das redes sociais. O TikTok, por exemplo, é uma rede social que continuou funcionando no país, inclusive através dessa rede foram mobilizados movimentos para início dessa revolução. Os jovens se rebelaram contra os políticos estabelecidos no país, invadiram suas casas, queimaram centros administrativos, queimaram casas de políticos, agrediram, inclusive atearam fogo à esposa do primeiro-ministro do país. Então, eles expulsaram praticamente os políticos do país. Vários dos políticos do país utilizaram os recursos que tinham à disposição para fugir do país. As cenas marcantes, inclusive, da população pegando políticos que ficaram para trás e jogando em rios, por exemplo, atacando-os, ferindo-os. Então, é uma revolução que realmente derrubou um governo e deixou um rastro de violência pelo caminho. Esse processo que acabou derrubando um governo gera um momento traumático. Lógico, agora esse governo que estava estabelecido, a expectativa é que deixe de existir e um novo tome lugar. Porém, é um movimento que tem que ser coordenado. Agora, é fundamental que hajam pessoas que possam guiar esse novo processo, que possam
instaurar um novo governo, mantendo o país funcionando, agora da forma que a população entende que seja a melhor. É preciso que novas pessoas tomem as rédeas do país, continue guiando para instaurar esse novo regime que provavelmente será instaurado no país. Já que foram derrubados praticamente todos os políticos mandatários, é preciso que alguém guie esse novo regime, estabeleça as diretrizes, estabeleça o que vai ser, qual o regime político vai ser guiado pelo país. Esse é um momento complicado. É preciso que seja feito com muito cuidado para que não seja instaurado um regime ainda pior do que o que estava. Então, esse processo revolucionário provavelmente representou boa parte da população, já que foi possível, inclusive, suprimir, o poder do governo, o governo que sempre tem ali o monopólio da violência. Então, a população conseguiu superar esse poderio do governo e derrubar quem estava no poder. Então, é preciso que um novo regime seja instaurado, com um novo pensamento, para manter o país funcionando, mas agora com um caminho diferente. É importante destacar que os processos revolucionários não começam de um único fator. O que levou à revolta, que levou ao estopim dessa revolta, foi o bloqueio às redes sociais. Mas há diversos outros fatores que estavam enfervescendo essa população. Então a população vinha insatisfeita, percebendo ali a divergência, a disparidade da qualidade de vida dos políticos e do resto da população. Isso foi juntando junto a essa população esse sentimento de revolta. Então esse bloqueio às redes sociais foi a gota d'água que levou essa população então a essa revolta. Quando a gente vê um processo revolucionário que nem esse, às vezes nos leva ao questionamento se algo do tipo poderia acontecer no Brasil. Dificilmente. O Nepal é um país muito menor do que o Brasil. O Brasil é um país continental. Então é muito mais fácil coordenar essas ações quando o país é bem menor, como é o caso do Nepal. E o Brasil, embora algumas pessoas possam duvidar, ainda é um país democrático. O povo ainda tem formas diferentes de poder gerar uma mudança se não concorda com os caminhos que o país vem seguindo. Nós temos processos eleitorais que permitem que nós possamos escolher os rumos do nosso país. No Nepal, embora houvessem algumas eleições indiretas, essa escolha não era tão acessível quanto é para nós. Então, acho que dificilmente aconteceria uma revolução no Brasil da forma que aconteceu por lá. Então é uma conversa para nós, é uma notícia que chamou muito a atenção nas últimas semanas, um país que derrubou, quase que de forma literal, o seu governo para instaurar um novo. Porém, o que espera esse novo governo, nós ainda não sabemos. Temos que acompanhar aí para ver quais as decisões que os novos políticos do país vão tomar e o que a população decide. Então esse é um vídeo trazendo essa notícia, tentando explicar um pouco melhor o que aconteceu e o que levou a esse processo revolucionário no Nepal. Se você achou interessante, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário o que você achou dessa revolução que aconteceu por lá. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou dar uma olhada, vou tentar responder por lá mesmo. Mas se for algo que precisa de uma explicação um pouco mais profunda, a gente grava um outro vídeo, não tem problema. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante esse vídeo e se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações para a gente continuar essa nossa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.